Olá, irmãos. Estamos nessa série de vídeos referentes a como fazer para ouvir a voz de Deus, a única verdade. O Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho no singular, a verdade no singular e a vida no singular. O mundo, desde a queda do homem lá em Adão, quando o homem ele tinha amizade com Deus, Deus visitava o homem natural, pois o homem não era espiritual. Hoje nós, os salvos, somos homens espirituais e não naturais. Nós aprendemos, irmãos, que o primeiro passo para ouvir a voz de Deus é nascer de novo, se tornar homem espiritual. O primeiro homem era natural, que é Adão. O segundo homem era espiritual. Nós nascemos filho de Adão, herdeiro da sua natureza, consequentemente naturalidade, e do nada ela se manifesta em ardentes desejos em nossa carne. Do nada. Os mais santos, irmãos, por vez se encontram assombradas ou influenciadas pela natureza adâmica. Então, para reconhecer isso, importa-nos nascer de novo. Aprendemos no primeiro vídeo. Segundo vídeo, nós aprendemos a perseguição, o sofrimento. Sem ela, não existe conhecimento de Deus. As Escrituras falam a respeito do próprio Senhor Jesus, a carta ao livro aos Hebreus. E ele aprendeu a obediência pelas coisas que desfrutou? Não, que sofreu. Referindo-se ao próprio Senhor Jesus, o espiritual, o Deus encarnado que nos fez nascer de novo em espírito. Com essa nova natureza espiritual, reconhecemos a natureza caída de Adão, que levou o mundo para a ruína. Hoje o homem natural governa o mundo, até a vinda do Senhor Jesus, onde ele vai governar por 1000 anos, e depois iremos para a eternidade. Bom, que delícia, irmãos, ouvirmos a perfeita voz de Deus, não termos dúvida de nada. Os fortes na fé, os maduros, não têm dúvida de nada. Alto nível, hein? Alto nível, é a elite da igreja, a elite, a nata. Dúvida de nada. O que comprar, o que vender, o que negociar, com quem casar. Quantos levantam lá a mão? Deus me abençoou com esse varão. 1 ano depois, divorciado. Com filho para criar, meu pai, que bagunça. Mas Deus é masoquista, que dá para depois tirar e fazer ver sofrer. Deus me abençoou com esse carro, busca e apreensão do banco. Deus me abençoou com isso e aquilo. Quanta dificuldade, irmãos. E os que são sinceros vão admitir isso, de ouvir a voz de Deus, dado a falta dos dons, dada a falta dos ministérios. Por quê? Tudo por causa da carne, irmão. Tudo por causa da carne. Então o diabo criou um conforto para a carne, para que ela então tenha os seus sentidos, olhos, ouvidos, aguçados para ouvir as filosofias do próprio diabo, da nova era, da nova ordem mundial, deste mundo, né? Dos séculos aos séculos. Bom, então sem sofrimento na carne, irmão, não há como ouvirmos a voz de Deus na sua totalidade. Parcialmente ouvimos. Por quê? Porque nascemos de novo. Então ouvimos parcialmente, mas aquela totalidade, não ouvimos. E como o homem natural foge do sofrimento, ar-condicionado, portão elétrico, não quer mover um dedo para descer do carro, abrir o portãozinho. Não. Escada rolante, elevador, meu pai amado que está no céu, né? Nada de esforço, de desconforto físico. E ainda se usa o nome do Senhor Jesus para alimentar tudo isso, né? Irmãos, está tudo ao contrário, e por isso a maioria dos nossos irmãos não enxergam nada, nem um palmo à frente dos olhos, e achando que é Deus falando, né? Vamos para as Escrituras Sagradas. Somente ela e o Espírito é poderosa através do Espírito para nos dar vida, compreensão, entendimento, clareza.
Então vamos estar dispostos a sofrer pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus, e assim como os apóstolos, os primeiros irmãos, aonde estes seguiam a doutrina apostólica, e hoje é duro que eu vou falar, irmãos, é duro, é doído, e é gostoso ao mesmo tempo. Seguia a doutrina apostólica, e seguindo a doutrina apostólica, eles ouviam a voz de Deus, tombavam no chão aqui cedo, a maioria dos nossos irmãos tombavam cedo, de 12 a 30 anos, porque eram mortos pelas cruzadas, não, desculpa, outra história, pela perseguição romana, do ano 1 ao ano 70 aproximadamente, né? Ela teve as suas intensidades ali, até o terceiro século os irmãos ouviam muito a voz de Deus, né? Depois começou-se a diminuir, até o Senhor Jesus dizer: por acaso nos últimos dias que antecede a minha vinda eu acharei fé na terra, o Filho do Homem achará fé na terra? Na terra o amor de muitos se esfriaria, né? Então, quando você vê um irmão, você consegue ver que ele ouve a voz de Deus? Você se reconhece ouvindo a voz de Deus? Na plenitude? Vamos lá então para as Escrituras Sagradas. Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria. Esses são os apóstolos. Irmãos, a palavra de Deus, ela mata a carne. E também Saulo consentiu na morte, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, porque fugiam, né, iam por toda parte anunciando a palavra. Irmãos, os irmãos sofreram aqui uma grande perseguição, então se aumentou a dicção, a audição e a visão espiritual. Ficou tudo muito... Sabe aquilo que você passa e não vê, e de repente você passa a perceber? Eu lembro que uma vez eu fui fazer lavagem no meu ouvido, que eu não passei num exame, que eu não sei, me esqueci o nome do exame. Você trabalhar em empresa CLT, né? Você faz uns exames de ouvido, me esqueci o nome agora, e eu não passei lá. Eles botam o aparelhinho no teu ouvido, você tem que levantar a mão quando você ouviu. Eles botam 3 vezes no mesmo ouvido para te pegar, né? E eu não passei, fui lá fazer lavagem, nada, voltei lá, nada. Fui lá, na terceira lavagem eu escutei, pum, um barulho no meu ouvido, assim, tinha uma cerinha seca lá dentro do tímpano, lá ela saltou para fora. Às vezes cotonete, coisa assim, né? Eu não uso mais, mas na época, ignorância, né? E aí, irmãos, eu olhava para trás toda hora, porque eu escutava passo de alguém, eu olhava para trás, não via. Mas que coisa. Aí que daqui a pouco eu escutava passo, mas batia, tô ouvindo coisa, né? Eram os meus próprios passos que eu não via mais, irmãos, e eu não notava, irmãos, eu não notava, porque isso foi gradativo. Aí eu entrei numa loja que eu sempre entrava, eu vi um barulho assim, eu olhei, era o barulho do ar-condicionado, que eu não ouvia aquele barulho, irmãos. Que coisa sinistra, irmãos, que coisa sinistra. E assim a pessoa não percebeu que ela não ouve mais a voz de Deus. Em Juízes, capítulo de número 16, Sansão, ele se afeiçoa por Dalila, e Dalila começa a importunar, ele não podia ter aquela mulher para ele. E ela começa a importunar, onde está a tua força? E Sansão falou assim, me amarrar. E amarrou, ela gritou, os filisteus vêm contra ti. Juízes capítulo 16. Ele arrebentou aquilo, diz a Bíblia, que como nada. E depois, ele disse que estava no amarrar as tranças do cabelo. E ele arrebentou aquilo como cordas ao cheiro do fogo. Já teve uma dificuldade. E depois disse, se fizer tantas tranças, e ele arrebentou aquilo como fios, já não teve ajuda do fogo. E foi indo, irmãos, ele foi gradativamente perdendo a audição da voz de Deus. Até que ela importunou ele, se cortar meu cabelo eu perco a força. E ela cortou e disse, os inimigos vêm contra ti. Ele nem percebeu que o cabelo foi cortado, irmãos, não percebeu.
e os inimigos vieram contra ele, eu vou lá e mato tudo de novo, eu tenho a força de Deus e tal. Tomou uma surra, cegaram ele, arrancaram a visão dele, botaram ele para moer, moinho. Meus irmãos, o diabo tem surrado a maioria dos nossos irmãos. Surrado. Não tem mais audição. Acho que estão ouvindo a voz. E brigam ainda. E brigam para defender uma voz que eles nem ouvem mais, irmãos. Nem ouvem mais. Então, no segundo vídeo nós falamos sobre a perseguição. Mas agora nós vamos começar nesses próximos vídeos a discriminar. Ficou genérico, tá? Mas como que hoje seria perseguição, sofrimento nos dias de hoje, né? Então nós vamos começar a discriminar essa perseguição. Para ficar claro o que é Deus permitindo o sofrimento para que eu ouça mais a voz de Deus. Quais são os sofrimentos de Deus ou aqueles que eu crio por arrogância, ignorância. Nós vamos discriminar mais, irmãos. Então aqui a igreja ela foi perseguida, irmãos. E quando ela foi perseguida, o que aconteceu com ela? O que aconteceu, irmãos, com a igreja aqui perseguida? Os ouvidos espirituais se aguçaram e um senso iminente da ressurreição dos mortos, da vinda do Senhor Jesus, os tomou e o Senhor os levava. E eles morriam cantando, irmãos. Há relatos tanto históricos como os que a gente vê nas escrituras, eles morriam cantando. Eu não me atenho mais há muitos anos, irmãos, aos relatos históricos. Muitos atos pelos nossos irmãos, não tenho nada contra nem a favor e não julgo como errado, irmãos. O Espírito me deu sabedoria para não desmerecer o irmão que usa a história, porque ele pode estar sendo usado por Deus. O Senhor Jesus contava muitas histórias que não estavam nas Escrituras. Os apóstolos contavam histórias que não estavam nas Escrituras ali. Mas eu tenho usado só as Escrituras. Mas vamos ver uma história, então. O apóstolo Paulo preso na prisão, em Atos capítulo 16, e ele está cantando, ele apanhou muito, irmãos. Apanhou muito. Agora, aqui, onde nós lemos, ele é o perseguidor. Agora ele é o perseguido. Por quê? Porque houve uma vivificação nele. E quando houve essa vivificação, ele teve a oportunidade de ver o Senhor. E quando ele viu, ele optou em crer no Senhor. Então ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. E ele está preso, machucado, com dor. Ele está cantando hinos lá na cadeia. E os presos se convertem, irmãos. Porque não entendem aquilo ali. Mas hoje o que os irmãos fazem? Buscam armas para se proteger. Então igual Sansão, irmãos. Então igual Sansão, não ouve mais a voz de Deus. Buscam leis, advogados. Não abrem mão, não querem abrir mão. O Senhor Jesus ensinou, se te derem numa face, entregue a outra. Isso salva almas, irmãos. Isso salva almas. Quando o nosso espírito está aguçado para a voz de Deus, ele permite que a carne sofra. Quando é a nossa carne que está aguçada, e ela crê em Deus, a carne crê em Deus, e a carne quer seguir a Deus ao seu jeito, ela cria a sua própria voz. Ela coloca Deus lá na sala e determina o que vai seguir de Deus e o que não vai. Ela é o homem que avaliza a Deus e não Deus avaliza o homem. E Paulo cantava e veio o carcereiro lá e o chefe da guarda, se os presos fugissem, ele era condenado à morte pela lei romana da época, que o governo hoje é dos gentios. E o carcereiro viu que aparentemente todos tinham fugido porque veio um terremoto e abriu todos os presídios, todas as celas do presídio, né? Os cárceres. E nenhum preso tinha fugido, irmãos. Nenhum preso fugiu. Não vamos fugir, a gente está livre agora. Então Paulo disse, ninguém fugiu, calma, não te mates. Ele ia se matar, ele puxou a espada, ele caiu no chão, foi vivificado por Deus. O que eu faço para ser salvo? Porque virou uma praga, o evangelho virou uma praga, virou um inso. Aquilo ali se espalhou igual inso, igual mato, assim, irmãos. Por quê? Por quê, irmãos? Por que essa sensibilidade à voz de Deus? Vamos ver por quê. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém.
e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Mas os que andavam dispersos anunciavam a palavra. Então, a grande perseguição, açoites, prisões, desapropriação das suas casas, fizeram com que os irmãos fossem cheios do Espírito e essa pátria e essa barraca aqui não tivesse mais valor para eles. E eles passaram a aguardar o edifício, o corpo de carne perfeito, para habitar o Espírito nascido de Deus, porque Adão não tinha Espírito de Deus, só tinha uma alma vivente. Ele era só um homem natural. Mas nós temos o Espírito de Deus, aguardando o novo corpo. Então as perseguições, irmãos, os sofrimentos, levam à verdadeira conversão. Mas o que o Evangelho de hoje prega, irmãos? O que o Evangelho de hoje, que já houve os primeiros incêndios, os primeiros focos desse Evangelho lá no tempo dos apóstolos, os protetores da igreja. Após sua morte, ele se espalhou até um futuro qual o Senhor Jesus previu, dizendo, por acaso, antes do Filho vir, ele achará fé na terra nos últimos dias? E o apóstolo Paulo, ele de forma mais, ele vai discriminar a fala do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai pincelar tudo, porque ele está falando com um homem natural. O homem natural não pode entender. Então ele vai dar uma pincelada em tudo, e quando ele morrer e ressuscitar, ele derrama o Espírito sobre os apóstolos, sobre toda a igreja, mas cada um vai ter os seus dons. E os apóstolos, com dom de apóstolos, no sentido de autoridade, não na etimologia da palavra, no sentido de enviados, que é um dos sentidos, porque a gente vai resumir muito quando a gente vai trazer para o português, né, como amor em hebraico, ele pode ser visto como ágape, como eros, como filos, ele pode ter vários sentidos, mas no português ele empobrece, então tem a sua certa dificuldade, irmãos, para a compreensão exata. Então muitos de nossos irmãos, cheios do amor de Deus, fazem confusão, mas se eles estão dispostos a sofrer pelo Senhor Jesus, o Senhor vai clareando conforme a necessidade. Muitos não precisam saber certas coisas, conforme o dom os apóstolos precisavam. Então o apóstolo Paulo vai trazer mais clareza sobre isso. Em Timóteo 6, ele vai começar a dizer, ele vai começar aquilo que o Senhor Jesus, ele pincela dizendo, por acaso o Filho do Homem achará fé na terra quando ele voltar? O apóstolo Paulo, ele discrimina de forma mais detalhada. Se levantará pai contra filho, filho contra pai. Os homens serão avarentos, amantes do próprio ventre. Ou seja, lá nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. O Senhor Jesus também disse que o amor de muitos se esfriaria. E o apóstolo Paulo ele vai esmiuçar, vai discriminar isso de forma mais clara, irmãos. Então o sofrimento e a perseguição levou os irmãos a ser cheios da visão de Deus, da clareza de Deus. Não havia confusão na mente deles. Claro que ao longo da graça progressiva, né? Lembra que a igreja nasceu em Atos 1, houve o concílio, em Atos 15, a clareza foi se dando porque eles estavam sujeitos em espírito a ouvir a voz de Deus. Oh, glórias ao Senhor. Irmãos, as escrituras, elas vão nos ensinar sobre o evangelho que nós temos hoje, o falso evangelho, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, sobre o falso evangelho. Capítulo 3, quem vos fascinou para um outro evangelho, o qual não é outro, senão o mesmo, porém adulterado. Ou seja, ele tem elementos de Cristo, ele pode salvar almas, como pode não, ele é falso, ele é maldito, ele é amaldiçoado, seja anátema quem o prega. Existe uma visão de mestre que o apóstolo Paulo traz, que muitos irmãos não entendem, né? Mas aonde iniciou esse falso evangelho? O Senhor Jesus já vai falar dele, ele já vai nos trazer, ele vai ser o exemplo desse falso evangelho. Em Mateus 4, vamos ver se eu estou certo na lembrança do texto. Mateus número 4.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele o diabo, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então aqui agora Satanás está oferecendo recursos materiais, tirando a perseguição, tirando o sofrimento. Qual era o sofrimento que o Senhor Jesus estava passando aqui? Necessidades básicas. Lembra que nós vimos no último vídeo que o apóstolo Paulo fala, muitas vezes passei fome. Lembram? Necessidades básicas aqui. Mas Paulo não buscou esses recursos. Ele deixou na provisão de Deus. Ele deixou na orientação do Senhor Deus, na direção que o Senhor o estava levando. Claro que é passar fome, né, irmãos? Pelo Espírito, pela direção do Espírito. É um sofrimento no Espírito. Não é jejum de Daniel, com focos carnais. Irmãos. Irmãos. O que dizer de tanto engano? Então Satanás ele ofereceu a independência. Ele tentou buscar no Senhor Jesus um homem natural. Uma independência de Deus. Seguir a Deus ao seu jeito. Transforma essas pedras em pão. Que foi o que Adão, quando pecou, fez. Ele se autossusteve. Ele se defendeu. Ele se auto-justificou ao criar as folhas de figueira e cobrir a sua nudez. Agora eu estou apresentável. Não, você está apresentável na obediência. Continua. Porque este é o ano... desculpa, errei aqui o versículo. E chegando-se a ele, o tentador disse: se és o Filho de Deus, transforma a pedra em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dá ordem ao teu respeito. Agora o que Satanás faz? Ele usa o está escrito. Como o Senhor Jesus usou o está escrito, ele também foi usar o está escrito. Por isso que as escrituras dizem que a letra é morta, mas o espírito dá vida. A letra ela é que nem areia, cimento, né? Se não mistura e água ali, não funciona, né? Então tem que misturar a palavra com o espírito para que ela forme a vida de Deus em nós, irmãos. Então agora, aqui o que ocorre? Então o diabo transportou a cidade santa, colocou no pináculo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te ali embaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito e eles te sustentarão, para que tu não tropece. Disse o Senhor Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, já nos primeiros séculos, Satanás começou o quê? Usar o está escrito para alimentar a carne. Isso vai ganhar força em Constantino, quando ele pede ajuda ao Deus dos cristãos, porque ele vê lá Paulo, ele vê os primeiros irmãos morrer dando risada, cantando, com uma confiança contrária ao homem natural, que não é explicável ao homem natural. Não existe explicação psiquiátrica, científica. Então, logo, ele pediu essa ajuda. Como ele obteve supostamente a ajuda, aí ele atribuiu ao nosso Deus a ajuda que ele recebeu. Então ele começou a permitir o culto, depois foi oficializado, depois foi determinado, não necessariamente por ele, por leis e por outros sucessores, a adoração somente ao Senhor Jesus. Depois foi perseguido quem não adorava. Aí nasceu a falsa religião cristã, o falso evangelho de forma mais sistêmica, de forma mundial, vamos dizer assim. Aí começa. E ele vai fazer o que o diabo faz. Usa as escrituras para prometer alívio para a carne, ao contrário do que nós vimos em Atos: sofrimento para a carne e revelação de Deus, alívio para a carne, revelação do falso evangelho. Então hoje a pessoa está com um problema, que ela acha que aquele problema resolvido é a solução do vazio existencial que só pode ser preenchido com a vida, porque a pessoa nasce morta e o relógio está tic-tac, 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 tic-tac. Se ela não aceitar, se ela não nascer de novo, ela vai para o inferno e do inferno ela será lançada no lago de fogo e enxofre. Então a alma dela tem esse alerta de Deus dentro dela, com a necessidade. Teu pai pecou, você herdou esse pecado, você é pecador por herança e você precisa da minha salvação. A alma dela tem esse anseio.
Só que ela é rebelde, ela não quer aceitar. Então ela vai buscar neste falso evangelho uma suposta validação de Deus, para que a sua carne continue dirigindo a sua vida. Então Satanás cita o está escrito para o quê? Para a carne do Senhor Jesus, que era perfeito e não podia pecar. Mas não vou entrar nesse mérito aqui agora. Então hoje no falso evangelho ele surte o alívio, a pessoa está ali carente, Satanás surte, não é bom que o homem viva só, está ali a tua varoa, está ali o teu varão, pronto, aí veio a desgraça. Foi Satanás que proporcionou ali aquele casamento no falso evangelho. A pessoa está com problemas financeiros, ela acha que a solução desses problemas vai ser o alívio dela, está ali um empréstimo fácil, está ali um trabalho bom, que Deus não quer aquilo ali. E ela usa o está escrito, ela vai começar a citar versículos ali. Satanás vai citar versículos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor veio para que eu tenha vida e vida abundante. João 10:10, Salmo 23, 1, verso 1. Então eu vou começar a citar versículos para defender o alívio do sofrimento, sendo que é no sofrimento que Deus se manifesta. É no sofrimento que a pessoa tem a visão de Deus. E as pessoas querem o quê? Fugir do sofrimento. E é ali que Deus está. Lá no deserto que Moisés viu Deus. Olha, leia a galeria dos heróis da fé, irmão. Então aqui nasceu no primeiro homem espiritual, que ia gerar todos os outros, formando o seu corpo, nasceu o usar o está escrito para apresentar uma suposta validação de Deus para as nossas vontades naturais e não então matar o homem natural. Sempre que nós fugimos do sofrimento, irmãos, de Deus, sofrimento de Deus, então logo nós não ouvimos a voz de Deus e logo nós estamos cheios de confusão na nossa mente. Está com medo de sofrer? Mate o homem natural. É necessário que a gente aprenda a obediência, a ouvir a voz de Deus através do sofrimento. Nós vamos discriminando cada vez mais esse assunto tão complexo hoje e tão simples ao mesmo tempo, parece um paradoxo, mas não é, dado ao fato da mistura do falso evangelho, tão em voga hoje, formando a grande casa, a pavimentação do anticristo, que já se manifesta aqui. Até o nosso próximo vídeo, então, irmãos.